como foi me convocado para fazer essa fala a respeito de políticas de memória, eu gostaria de dizer que a minha perspectiva é uma perspectiva histórica a respeito da temática, né? Uma abordagem a partir da história. Então, pelo próprio título da fala, esse título que conferi, um acerto de contas com o passado e com o futuro, a ideia é trabalhar um pouco com vocês de em que medida atitudes e projetos como esse, que a gente está participando hoje, ajuda a gente pensar toda a violação de direitos humanos e as medidas que têm reparatórias em relação a um passado e qual é a perspectiva de futuro que também nos dá com medidas como essa, até que ponto a gente pode trabalhar como uma ideia de não repetição ou uma ideia de garantia de direitos para, a partir de agora, atitudes como a que aconteceram no passado possam não se repetir, né? A gente, enfim, dentro do âmbito da história, já abandonamos uma ideia de que a história ela não é por si só tão somente algo que nos impede que algo aconteça, conhecer o que aconteceu, nos impede que algo novamente aconteça, mas nos ajuda bastante com as suas funções pedagógicas, né? E nesse sentido, até mesmo essa foto que está presente aqui nesse primeiro slide, nos ajuda a pensar um pouco, né, sobre os desaparecidos que não estão restritos somente à questão do período ditatorial. Hoje em dia, na democracia, nós continuamos com a prática dos desaparecimentos e para aqueles que gostam bastante de números como indicativos de regimes bons ou ruins, ditaduras ou ditabrandas, entre o período de 96 até 2007, no Rio de Janeiro, somente no Rio de Janeiro, 37 mil pessoas desapareceram. Então, enfim, dá uma ideia muito mais impactante se a gente pensar que todas essas 37 mil pessoas desapareceram no período democrático e não no período ditatorial. Então, o que está acontecendo com a nossa democracia? Tá? Bom, então, a minha fala está dividida em três partes para a gente entender um pouco como é que funcionam essas políticas de memória, essas atitudes que existem hoje, com medidas reparatórias e indenizatórias. A gente precisa falar um pouco sobre o que fez a ditadura que leva a gente a elaborar essas políticas, como foi feita a transição para essa democracia, ou seja, esse momento em que nós estamos, que se torna possível nós debatermos esse momento, e aí, enfim, as políticas de memória propriamente ditas. Quando a gente fala sobre ditadura e sobre a repressão e as suas consequências, tende-se muito a associar a repressão da ditadura à tortura física. Enfim, a própria marca física que ela deixa nas pessoas. No entanto, se a gente pensar a ditadura brasileira, como as suas congêneres aqui no Cone Sul, como um regime de terrorismo de Estado, que é a partir dessa perspectiva que eu falo, nós temos grandes sutilezas dentro da sua questão repressiva que não necessariamente passam pela tortura física. E é isso que fica muito marcado nesse período de transição para a democracia. É óbvio, a tortura física termina no momento que ela para de ser aplicada. No entanto, a tortura psicológica e todos os seus resquícios continuam e elas não correspondem cronologicamente ao término da ditadura. Não significa necessariamente, porque em 85 ou em 88 se concretizou uma transição para a democracia, que todos os medos e todas as consequências psíquicas da tortura e da situação de vivência de ditadura tenham se terminado. E aí, nesse sentido, eu trago apenas como demonstração para vocês, fica um pouco ruim, tá um pouco ruim a leitura, mas eu comento algumas coisas. Se trata de um documento encontrado no arquivo do DOPS do Paraná, de uma série, de um decálogo, 10 normas distribuídas pelo Serviço Nacional de Informações, o órgão máximo de informações da ditadura, com o título de Ação Psicossocial, ou seja, estratégias psicológicas que a ditadura fazia para lançar o medo dentro da sociedade e fomentar essa cultura do medo dentro da sociedade brasileira. Ou seja, estratégias que, em princípio, eram divulgadas com a ideia de segurança, na verdade, fomentavam a insegurança através, principalmente, do medo. Então, somente esses 3 itens que eu gostaria de ler para vocês para ver como a ditadura trabalha com essa área da psique humana. Os terroristas jogam com medo e com o pânico. Somente um povo prevenido e valente poderá combatê-los. Ao ver um assalto ou alguém em atitude suspeita, não fique indiferente, não finja que não viu, não seja conivente. Avise logo a polícia ou o quartel mais próximo. As autoridades lhe dão todas as garantias, inclusive do anonimato.
Aprenda a observar e guardar de memória alguns detalhes marcantes das pessoas, viaturas e objetos, na rua, nos bares, nos cinemas, teatros e auditórios, nos ônibus, edifícios comerciais e residenciais, nas feiras, armazéns, lojas, cabeleireiros, nos bancos, escritórios, nas residências, estações ferroviárias, nos trens, nos aeroportos, nas estradas, nos lugares de maior movimento e aglomeração de gente. Daí, por fim, o último item, né? A nossa desunião será a maior força do nosso inimigo. Se soubermos nos manter compreensivos, cordiais, informados, confiantes e unidos, ninguém nos vencerá. Então, a ideia de instauração de uma vigilância completa e total da sociedade, através da própria conivência da sociedade, nesse ato repressivo, nesse ato de autovigilância, para a ditadura era simplesmente perfeito, porque tem toda uma diluição de responsabilidade nesse momento, e também era muito bom na questão da ampliação desse nível de alcance da repressão, no momento em que cada um dos cidadãos brasileiros, a partir desse momento, se torna um defensor da chamada segurança nacional, defensor dessa lógica da ditadura. Então, nesse momento da transição política, e realmente aqui fiz uma escolha por não tratar de outras questões mais visíveis da repressão e trabalhar com essas maiores sutilezas a partir de um documento como esse, para a gente entender algumas consequências que se dão nesse momento da transição política brasileira e que aparecem, então, como resultado dessa lógica de implantação do terror. A primeira delas, que eu cheguei a comentar muito rapidamente para vocês, essa ideia da fomentação do medo dentro da sociedade, a formação dessa chamada cultura do medo. A ideia de que tu não precisa atingir necessariamente uma gama muito grande de pessoas, mas ter um foco irradiador da lógica da repressão. Atinge-se uma pessoa, mas, na verdade, todo o seu entorno social, todo o seu entorno familiar acaba sendo atingido por essa lógica da repressão. Como consequência do medo, nós temos uma ideia de apatia, que pode parecer um pouco contraditório com todos os movimentos sociais que ressurgem no final da ditadura, mas esses movimentos sociais são fomentados, estão dentro de uma lógica de muito medo. Existe um relato no livro de uma historiadora, da Maria Helena Moreira Alves, que num dos primeiros não, mas num dos comícios da CUT que se formava e que se debatia a criação do PT, o Lula, em 81, fez um discurso conclamando as pessoas para saírem dessa apatia que foi fomentada durante toda a ditadura, que as pessoas se desvinculassem da política, que foi muito incentivado isso, no sentido de que participar da política ou participar da vida pública era notadamente prejudicial para as pessoas, porque poderia descambar para a ideia do terrorismo, da subversão do terrorismo. Então, o Lula, nessa fala, ele fomenta, enfim, faz as pessoas dizendo: nós estamos vivendo uma nova realidade no Brasil, uma nova possibilidade criadora e tal, quando um dos trabalhadores na plateia levanta o braço e diz assim: mas como é que a gente vai fazer isso se nós temos medo? Se nós fomos torturados, se nós fomos presos, como que a gente pode fazer isso se a gente tem medo? Então, a ideia de romper com a lógica do medo era incentivado naquele período, mas as pessoas ainda estavam muito apáticas por aquilo que haviam vivido. Também é um período marcado também, novamente, um paradoxo, ao mesmo tempo em que vários ex-militantes, ex-presos e perseguidos políticos puderam vir a público com uma liberação da imprensa, com a possibilidade de publicarem as suas memórias, não necessariamente a gente pode dizer que havia um debate público sobre a ditadura naquele período. Isso ficou concentrado em determinados círculos que foram sendo ampliados ao longo do tempo, mas, na verdade, em relação aos crimes cometidos pela ditadura, havia um grande silenciamento, inclusive um silenciamento oficial. Por parte do Estado, não havia um debate a respeito do que havia acontecido sobre a ditadura. E se a anistia foi, ao mesmo tempo, a configuração da impunidade em relação aos crimes cometidos pela ditadura, ela teve um adendo, que não necessariamente está contido dentro da sua ideia de perdão penal, que é a ideia do esquecimento e que é a ideia do silêncio. Para te conhecer determinada coisa, é necessário, enfim, para que tenha memória sobre determinada coisa, é necessário que se conheça. Mas como houve um grande silenciamento em relação ao que aconteceu durante a ditadura, o que a gente teve foi um grande, também, desconhecimento sobre o que aconteceu.
E, é claro, existia também algo que foi analisado, esses 4 tópicos sobre a culpa, pelo Karl Jaspers, através da situação europeia. Existia uma série de culpas que permeavam toda a sociedade brasileira, que fomentavam essa ideia do silenciamento, que fomentavam essa ideia de não comentar o que aconteceu sobre a ditadura. Primeiro de todos aqueles agentes responsáveis pela repressão. Embora a situação de anistia permitissem que eles comentassem o que fizeram ou não, preferiu-se, num determinado momento, silenciar sobre isso. Existe também uma questão de culpa moral, enfim, que acabou sendo retratada no cinema, se eu não me engano, no filme O Que é Isso, Companheiro? Se eu não me engano, é nesse filme, a respeito de torturadores que têm problemas de consciência em relação ao que fazem. O que pode ter acontecido realmente, a gente sabe muito pouco ainda dessa prática dos chamados operários da violência, né? Mas o fato disso ter sido escolhido para aparecer num filme um torturador com questões de consciência em relação à prática que fazia, nos dá muita ideia de que eles faziam aquilo sem querer, ou faziam aquilo unicamente porque cumpriam ordens. Na verdade, se dilui toda uma ideia de que aqueles operários da violência, eles eram trabalhados e fomentados para que fizessem aquilo, e fizessem aquilo em objetos e não em pessoas. Existia todo um processo de desumanificação e coisificação da pessoa que era vítima da tortura, e, ao mesmo tempo, um trabalho de que aquelas pessoas estavam unicamente e exclusivamente cumprindo ordens. E, da mesma forma, uma certa culpa metafísica, no sentido de que todos nós, como humanidade, teríamos uma ideia de irmandade entre todos nós, uma ideia de solidariedade entre todos nós, que, enfim, não foi compartilhada nesse momento ditatorial. Como consequência, nesse período de transição política, a gente teve uma ideia de que não fazer nada em relação ao passado era a melhor coisa que se teria para ser feita. E nessa não fazer nada em relação ao passado se daria uma ideia de ausência de conflitividade. Ou seja, nós esquecemos o que aconteceu e todos os conflitos que existiram até agora estão dados como encerrados. Okay? E nessa omissão do Estado em fazer alguma coisa sobre as suas violações de direitos humanos, se dizia que, dessa forma, se garante a pluralidade de memórias, a pluralidade de ideias sobre a ditadura, o que também não aconteceu, porque, durante muito tempo, o relato dos ex-presos e perseguidos políticos e dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos estiveram confinados numa memória subterrânea que, somente nos últimos tempos, tem mais legitimidade para vir a público, ser escutada, porque também, somente nos últimos tempos, nós temos possibilidade de escuta desses relatos. Então, na verdade, o que aconteceu a partir dessa omissão do Estado? A gente teve um processo de criação de uma determinada memória oficial sobre a ditadura, e tudo o que não coincidia com essa memória oficial da ditadura foi relegado, então, a um subterrâneo que, a partir dessas atividades, a gente consegue tirar desse subterrâneo e deixá-las mais públicas. Atividades essas incluídas dentro da chamada política de memória. Tá? Todas as políticas de memória, entendidas dentro dessa lógica da justiça de transição, ou seja, de medidas de estados violadores de direitos humanos que fazem ações visando a indenização, a reparação e a reconciliação das sociedades, tem como objetivo isso que está explicitado para vocês: reconhecer a existência do terrorismo de Estado, ou seja, tornar isso factível, entendível e explícito, fazendo com que essas memórias sobre essa experiência do terrorismo, elas venham a público para que tenha uma elaboração coletiva desse trauma. Entendido, nesse sentido, uma visão mais ampla do que é a vítima da ditadura, não somente aquela pessoa que sofreu diretamente a prática da tortura física ou psicológica, mas entendido como uma questão coletiva. A vivência da ditadura, ela é coletiva. Se um Estado é terrorista, toda a sua população sofre o terror, mais ou menos em níveis diferentes, mais com apoio ou mais com a repressão, mas, se o Estado é terrorista, a sua lógica de funcionamento toda é terrorista.
E aí, o que a gente debate a respeito da questão indenizatória? Durante muito tempo no Brasil, essa foi a única forma de reparação proporcionada pelo Estado brasileiro, o pagamento de uma indenização a fins reparatórios sobre aquilo que a pessoa sofreu, enfim, em diversos níveis, ou pela perda de algum parente, ou então pela sua desvinculação em relação ao emprego, pela prática de tortura, etc. E o que a gente fala quando a gente fala em reconciliação? Reconciliação é uma palavra um pouco difícil de ser trabalhada, porque ela já foi muito utilizada de uma maneira que, enfim, foi conferida a ela um sentido que é um pouco problemático, que é a ideia de que para haver conciliação é necessário esquecimento. E isso não é uma coisa, não implica a outra necessariamente. E é muito difícil a gente solicitar para que pessoas que foram vítimas de violência física ou psicológica se reconciliem com o seu agressor. Isso é um pedido, ou, enfim, uma prática que talvez não aconteça. Depende muito das individualidades de cada um. Quando a gente fala em reconciliação coletiva, o que nós falamos é a possibilidade da cidadania, do conjunto dos cidadãos, se reconciliarem com as instituições do Estado. É essa uma ideia de reconciliação que se fomenta com as políticas de memória. Ou seja, que aquelas instituições que foram violadoras dos direitos humanos possam, através de um processo interno, que eu vou comentar agora para vocês, se tornarem novamente instituições confiáveis. Ou seja, que o Estado possa se reconciliar de novo com essa coletividade, não mais como um violador dos direitos humanos, mas como um órgão garantidor da inviolabilidade desses direitos. Então, o que falta para a gente garantir uma efetiva política de memória dentro do Brasil? Em primeiro lugar, e o que se espera com o término da Comissão Nacional da Verdade, mas isso está apontado como um anseio e não como realmente um caminho por onde parece que as coisas vão seguir. Em primeiro lugar, a questão do acesso à justiça. A justiça tem uma finalidade pedagógica bastante importante de rompimento tanto com a impunidade, quanto para estabelecer quais são os parâmetros éticos e morais que fundamentam a democracia brasileira. Se a democracia brasileira se fundamenta ainda na impunidade, no esquecimento e enfim, nessas injustiças, que tipo de democracia vai ser essa? Segundo lugar, falta um efetivo conhecimento do passado. Não é porque existe uma produção historiográfica, porque dentro da academia nós estamos debatendo isso, e não esqueçam que a gente está dentro da academia, que a gente possa dizer que existe um conhecimento social sobre a ditadura. A gente não pode afirmar necessariamente porque fomente esse conhecimento dentro da academia, que a sociedade receba esse conhecimento que é desenvolvido por nós dentro da academia. E aqui existe um meia-culpa bastante grande. Terceiro lugar, é fundamental que exista uma sanitização dos órgãos públicos. Ou seja, algo que não aconteceu na transição política, mas ainda está em tempo de acontecer. Todas aquelas pessoas que tiveram vinculação com a violação de direitos humanos no período ditatorial ou hoje na democracia não podem permanecer dentro dos órgãos públicos. Porque isso é uma grande contradição. Como um Estado que se diz garantidor de direitos humanos mantém na sua estrutura como representantes do Estado as pessoas violadoras de direitos humanos? Essa é uma grande contradição e uma grande etapa dentro dessa ideia de políticas de memória que está vinculado também com a questão da reforma constitucional e institucional. A nossa segurança pública, hoje em dia no Brasil, ela é extremamente... foi toda montada no período ditatorial. Todo o capítulo que nós temos na Constituição Brasileira de 88, que fala sobre a organização da segurança pública, é uma réplica do que está na Constituição de 69. De 67 e pela reformulação constitucional de 69. Ou seja, toda a nossa ideia de segurança pública como a polícia militar, ela foi construída dentro da ditadura militar. Isso é automaticamente contraditório com a ideia de democracia. E, por fim, com uma ideia também de que vários organismos internacionais que são, digamos, não é controladores a palavra que eu quero dizer, mas que são observadores internacionais sobre a prática de direitos humanos ou o desrespeito de direitos humanos no Brasil, dizem que toda a legislação que nós temos já é suficiente para a garantia de direitos humanos. O que acontece é que as pessoas que deveriam garantir isso não conhecem essa legislação. Então, é necessário fomentar ainda mais políticas de educação em direitos humanos para que, em primeiro lugar, a gente possa
fazer, de novo, um acerto de contas com o passado e possibilitar que a família do Silon da Cunha Brum possa trazer para essa sepultura aqui de São Cepé o corpo do Silon, desaparecido na guerrilha do Araguaia, e que enfim, existe em São Cepé uma sepultura vazia esperando por esse corpo, ou então que a gente impeça que na democracia continuem acontecendo práticas como o desaparecimento. E apesar do Brasil ter assinado convênios internacionais desde 1984 condenando a prática do desaparecimento, que é absolutamente contrária a qualquer princípio democrático, o Brasil ainda não tipificou isso como um crime dentro da sua legislação interna. Ou seja, não sei se vocês notaram isso, faz 2 meses que o Amarildo desapareceu. No primeiro momento, ele foi tratado como um desaparecido. Agora nós temos toda uma transformação discursiva que ele não é mais um desaparecido. Ele sumiu. Porque falar em desaparecimento é um crime. Só que isso não é tipificado como crime no Brasil. E as pessoas que desapareceram o Amarildo não podem ser condenadas por desaparecimento. O Amarildo sumiu. Mas o que significa sumir? E pessoas podem sumir na democracia? Então, isso fica como questionamento, tá, gente? Muito obrigada. A primeira coisa que eu acho que é importante é a gente trabalhar com a ideia de que já foi também vista ontem, quer dizer, o atraso, né, na implementação dos mecanismos do processo de transição no Brasil. E esse atraso tem uma série de motivos políticos, enfim, que vem do contexto da transição política, como se deu no Brasil, tem alguns aspectos históricos, né, do ponto de vista também, quer dizer, dos processos de transição por cima na história brasileira, se a gente der uma olhada em todo o contexto da história brasileira, todos os contextos de transformação, né, independência do Brasil, o próprio príncipe regente faz a independência, né, enfim, abolição da escravatura, quer dizer, a princesa Isabel, quer dizer, membro enfim, do modelo existente que leva à frente isso daí. Então, quer dizer, o Brasil tem uma história de transições por cima, de pactos por cima, né, se possível, excluindo amplos setores populares, para avançar, né, mudando coisas sem mudar o essencial, ou mudando algumas coisas sem mudar completamente, enfim, muitos pontos do que existia anteriormente. Então, faz parte da nossa história. Então, acho que o contexto da justiça e transição no Brasil e do seu atraso não está só colocado na questão da lei da anistia, enfim, é um dos episódios relacionados com todo um processo histórico de como se deu a transição política, que eu acho que até avançou, né, teve momentos variados na transição política, né, para a democratização, mas que deixou de lado, né, a questão da chamada justiça de transição. E a justiça de transição, ela exige, né, tarefas relacionadas com 4 pontos que se articulam, que é a questão exatamente das políticas de memória, da questão da verdade, né, da justiça, né, tanto a justiça procedimental que eu falei, como a justiça no seu sentido mais amplo, né, uma justiça anamnética, e as políticas de não repetição. O Brasil é uma sociedade que, historicamente, né, ela trabalhou em todos os seus aspectos de violação de direitos, nos seus 514 anos de história, né, com um sucesso quase absoluto de políticas de esquecimento. Faz parte da história do Brasil, né, as políticas de esquecimento. Nós esquecemos ou não damos o tratamento adequado ao genocídio indígena, não demos o tratamento adequado à questão de 350 anos de escravidão, né, e de massacre de população negra nesse país, né. Os nossos processos de violação de direitos humanos são continuados. Uma sociedade, quer dizer, que é baseada historicamente nesses 514 anos no autoritarismo, mesmo em momentos de relação democrática, é uma sociedade extremamente autoritária. Tudo bem, pode ter eleições, tudo isso, mas faz parte, né, da sociedade brasileira um autoritarismo de 514 anos, uma exclusão social, né, quer dizer, também é parte da nossa sociedade. Eu até costumo dizer, de uma forma quase jocosa,
né, que em épocas de neoliberalismo e de sociedades pós-modernas, o Brasil já era isso desde 1500. Né? Quer dizer, ou seja, já existia uma parte fora da sociedade, já existia, quer dizer, uma série de circunstâncias em que essa sociedade construiu, né, do ponto de vista de uma sociedade extremamente violenta. Ou seja, ao contrário de toda uma construção ideológica que foi se dando também no decorrer dos séculos, da sociedade cordial, alegre, né, em que, ao contrário de outros povos que fizeram sua história com sangue, nós fizemos nossa história, né, através da nossa cordialidade. Quer dizer, as elites brasileiras construíram isso, né, durante toda a nossa história. Isso aparece em diferentes relatos, na literatura, nas artes, né, e até mesmo, quer dizer, na produção científica, no campo da história, em diferentes campos. Então, quer dizer, nós construímos isso daqui. Né? Nós construímos uma permanência de violações de direitos humanos na nossa história e violações que vão se sucedendo umas às outras, sem dar tratamento às violações anteriores. E quando falamos de violações de direitos humanos, são violações massivas, são permanentes, né, sistemáticas, né, dentro da realidade brasileira. Por que eu estou fazendo essa digressão mais histórica, né, antes disso daqui? Porque o regime militar, né, a ditadura civil-militar no Brasil, ela foi um momento histórico que aprofundou características da sociedade brasileira. Ela não era, o Brasil era uma maravilha e, de repente, veio o regime militar e mudou tudo isso daí. É óbvio que, antes da ditadura militar, né,